Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos parceiros. O Marcos, foi muito bom estar com ele durante essas 4 semanas. O Léo, o apoio do Léo, o Leonardo, muito obrigada a todos, tá? Eu vou dar início, então, vou passar a palavra para o Rodrigo, para fazer uma breve apresentação do programa PIEX, sobre qualificação às exportações, e depois a gente passa a palavra para o Leonardo. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Léo, boa noite, Tainá. Mais uma vez uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. Boa noite aos demais presentes. Meu nome é Rodrigo, como disse a Tainá, sou monitor extensionista do PIEX, Programa de Qualificação à Exportação, responsável aqui da região de Ribeirão Preto. Vou fazer uma breve apresentação para vocês aí para explicar um pouquinho sobre as nuances e os benefícios do projeto. Bom, PIEX nada mais é que um programa, né, de qualificação de empresas para exportação. Que tipo de empresas? Empresas, seja ela de bens ou serviços, pequenas, médias empresas, principalmente, tá? O PIEX ele foi instituído aqui em Ribeirão Preto nessa nova característica de a gente focar as capacitações em comércio exterior, nesse nosso convênio que iniciou em junho de 2019 e termina aí em maio de 2021. Durante esses 2 anos, a nossa meta é estar atendendo aí, qualificando 200 empresas. Então, preparar as empresas aí que, né, queiram iniciar o processo de exportação, seja de produtos ou serviços. O PIEX, né, é uma iniciativa da Apex Brasil, que é a agência de promoção à exportação e investimentos, que é ligada aí, né, que é fiscalizada pelo Ministério das Relações Exteriores. A Apex Brasil é uma entidade autônoma, assim como o nosso co-irmão aí que está presente, o SEBRAE. Dentro do PIEX, nós temos as situações que nós chamamos de ações de promoção comercial. Missões, rodadas de negócios, feiras internacionais. Recentemente, 2 empresas que estão sendo atendidas pelo nosso núcleo operacional, uma daqui de Ribeirão Preto e uma de Brodowski, 2 empresas ligadas ao ramo de confecção, elas foram selecionadas aí para, agora em outubro, participar de uma missão em Lisboa. Claro que, né, será no formato aí diferente, né, não presencial, mas foi motivo de muita alegria, muita felicidade para nós do núcleo, que essas empresas tenham sido escolhidas em centenas aí que passaram por um processo de avaliação de maturidade exportadora que a Apex faz mediante as empresas que logo após passam, né, pela metodologia de atendimento do PIEX. O núcleo operacional ele é instituído, concebido, através de uma parceria entre a Apex Brasil, né, esse convênio, com uma entidade, seja ela centro universitário, universidade, centro de pesquisa, e na nossa região, aqui no nosso núcleo operacional de Ribeirão Preto, a entidade conveniada da Apex é o Centro Universitário Barão de Mauá, né, uma entidade aí, graças a Deus, de amplitude, de abrangência nacional e bastante conhecida por vocês. Então, repetindo, o nosso convênio iniciou em junho de 2021, junho de 2019 e termina em maio de 2021. Eu só peço desculpas, pessoal, um pouco pela voz, porque esse tempo seco, a minha sinusite resolveu atacar. O PIEX, ele não tem custo algum para a empresa. Tá? A empresa faz adesão ao PIEX e logo após aí, a adesão ao programa, daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho rapidamente as macroetapas, ela não tem custo de participar do programa. Você não um empresário gratuito, tá? E qual que é a contrapartida? A contrapartida é justamente a disposição, o tempo do empresário, ou, de repente, de que ele nomear internamente na empresa uma pessoa ou mais pessoas que irão acompanhar as capacitações que são ministradas pelos nossos técnicos extensionistas.
no nosso núcleo, que são 8 técnicos extensionistas. Então, quais seriam essas macroetapas? Primeiro, ao desejo da empresa, ou via prospectiva, nós que vamos até a empresa, por diferentes situações, canais de comunicação, ou nós recebemos aí contato dessas empresas ou entidades, né, parceiras. Recentemente aí, o Sebrae nos indicou 3 empresas, 2 já aderiram ao projeto e uma já sinalizou que muito provavelmente já vai aderir aí no mês de outubro. Então é muito importante essa questão de parcerias com as entidades, tá? Então, é feito um levantamento do perfil dessa empresa e do potencial que ela tem exportador. Depois nós fazemos um diagnóstico de gestão, tá? Nós não atuamos na gestão das empresas do PX, simplesmente, caso haja algum gap mediante esse diagnóstico, nós indicamos para as entidades parceiras, tá? E, dentre elas, com certeza, não poderia deixar de ser, né, o Sebrae. Depois, quando inicia o atendimento, é feita a capacitação, nós temos um plano de trabalho a ser seguido. As empresas de bens são 26 itens do plano de trabalho, e as empresas de serviço são uma metodologia específica para serviço, onde são trabalhados aí 18 itens do plano de trabalho, entre o técnico extensionista com a empresa. Depois, ao final das capacitações, o técnico extensionista, juntamente, né, com a empresa, com a organização, estrutura um plano de exportação com pelo menos aí um mercado-alvo, onde esse plano de exportação é trabalhado aí várias situações, formação de preços, estudo de inteligência comercial, qual seria o melhor mercado que a empresa poderia estar exportando, etc. Quais itens que são trabalhados no plano de trabalho? Todos esses aí vocês estão vendo, tá? Prospecção de mercado, marketing, estratégia, formação de preços, logística e transporte internacional, a questão de contratos, de câmbio, etc. Então, até o presente momento, qual o resultado que a gente já atingiu? Mais de 140 empresas disseram sim ao PX até o final aí de maio de 2021. A nossa meta é atender 200 empresas. Até mais ou menos metade de outubro, metade dessas empresas terão passado por toda a metodologia, toda a capacitação, com o seu plano de exportação bem elaborado e apresentado à empresa. Para vocês terem uma ideia, várias empresas já começaram as suas exportações com a ajuda da nossa equipe técnica, empresas de diferentes segmentos, alimentício, cosméticos, máquinas e equipamentos, nos países destino dessas exportações, fundamentalmente aí o Mercosul, depois, logo em seguida, Estados Unidos, Rússia, Japão e outros países aí que estamos, né, algumas empresas têm flertado aí, Indonésia, Filipinas, Holanda, então são vários países, empresas de diferentes segmentos, né, que têm tido, graças a Deus, êxito e resultado aí, mediante o apoio e a capacitação através da nossa equipe técnica. Esse é meu e-mail de contato, depois eu vou digitar aí no chat, para que vocês, caso haja interesse em nos procurar, entrem em contato, saber mais detalhes do projeto, estaremos à total disposição de vocês. Por hora, Tainá, Léo, meu muito obrigado aí pela parceria, pela confiança, e até breve aí, vamos acompanhar a apresentação. Muito obrigada, Rodrigo. Vou dar uns recadinhos. Entre uma apresentação e outra, eu vou passar uns recadinhos para vocês. Nós estamos com a nossa reunião sendo gravada, tá? Posteriormente, a apresentação e o link da gravação será disponibilizado via e-mail para as pessoas que participaram da reunião, tá? Nós, ao final do projeto, que é lá no dia 3 de novembro, nós vamos emitir um certificado para quem participou com um mínimo de 75% de presença. Então, quando finalizar esse projeto, a gente vai tirar um relatório e verificar, de acordo com as inscrições, quem participou no mínimo 75%, a gente vai disponibilizar esse certificado.
tá? Pode ser digital ou impresso. Mais para frente a gente vai dando maiores detalhes com relação a isso aí. Agora, quem está aqui com a gente hoje para apresentar o programa do Sebrae Comércio Brasil é o Leonardo Percy. Vou passar a palavra para ele passar um pouquinho desse novo programa aí para vocês. Por favor, Leonardo, a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, estou ouvindo bem, Léo. Tá bom, e está vendo a minha tela aqui também do Comércio Brasil, correto? Correto, Léo, estamos vendo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Quero agradecer especialmente aos nossos clientes convidados aí para participar de mais essa rodada de temas do comércio exterior. Também agradeço aí, em nome da Tainá, a toda a equipe, a diretoria da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, a CIP, que tem feito esse trabalho muito rico conosco, e também em conjunto com o Rodrigo da Apex, que toca esse programa PX, bem interessante, que ele acabou de comentar agora. E já também parabenizando a presença do nosso querido consultor Marcos, né, que depois vai fazer a apresentação para nós em mais uma bela noite de trabalho, e também a nossa coordenadora em São Paulo do tema de internacionalização, que é a Angélica Possadas, que logo mais vai falar rapidamente. Aqui na capa vocês têm o nome do programa Comércio Brasil, uma nova iniciativa que nós do Sebrae aqui em São Paulo temos realizado. Aí tem um contato da Mariana, que hoje está em outro evento agora, não pode estar conosco, mas ela que é a gestora desse projeto no Sebrae aqui em Ribeirão Preto e região, e a nossa intenção é realmente sensibilizá-los para que vocês possam... A minha tela não está passando aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Acho que vou ter que acabar usando a tela normal mesmo. Vamos lá. Acho que agora vai. Isso, então agora a gente explica brevemente esse programa, onde a gente convida vocês, empresárias e empresários, a participarem de eventos do Sebrae com o tema de comércio exterior, e que nós chamamos de eventos coletivos, como esse que a gente tem realizado hoje, depois os atendimentos individuais, como mentorias e consultorias. Depois a gente também terá programas setoriais, isso um pouco mais à frente a Angélica mostrará para vocês, que é a união de várias empresas pensando em atuar em conjunto para a sua melhoria do ambiente da competitividade internacional, tanto para exportação e importação. Grupos, segmentos vocacionais, tecnologia, nós temos algum tipo de programas e produtos voltados para temas de aprimoramento da capacidade da empresa em implementar ações de melhoria tecnológica no seu negócio, e, obviamente, um dos pontos mais importantes é o acesso ao mercado. Então, rodadas de negócio, eventos virtuais e outros serão realizados com o apoio do Sebrae também, sempre em alinhamento com as entidades parceiras, para que foquem na melhoria do ambiente de negócios para vocês que queiram ou já estejam, né, atuando no comércio internacional. E aí, então, nesses 4 últimos itens é onde o programa Comércio Brasil vai atuar. É um produto nacional do Sebrae para identificação e geração de oportunidades de acesso a mercados para pequenas empresas, micro e pequenas empresas, por meio de redes e atuação de agentes especializados. Então, o programa é focado para micro e pequenos negócios, empresas de pequeno porte, produtores rurais e também artesãos. Aqui a gente coloca um breve exemplo, né, do ganho do valor agregado de um produto, como, por exemplo, a banana, onde você tem várias formas de agregar valor ao produto para voltar o tema à exportação e oferecer no mercado. Então, sempre a gente comenta que, ao invés de pegar um produto bruto e ter um ganho pequeno, você pode ganhar em escala, aprimorando a entrada desse produto, tanto com temas de sustentabilidade, como também aprimoramento de embalagem, posicionamento de mercado, preparação do produto em embalagem em outros idiomas, atendendo aí, inclusive, outros segmentos antes não pensados, como esse produto pode ter para bioetanol, cosméticos e outros negócios que sejam de relevância para esse segmento alimentício da banana como um produto primário, né, vamos dizer assim. A empresa compradora, nas realizações das rodadas de negócio, nós teremos aí alguns canais de comercialização, que são empresas que compram e revendem os produtos, então distribuidores, atacadistas, varejistas, lojas físicas ou lojas na internet, como marketplaces e comércio eletrônico também. Há também possibilidade de compradoras de organizações, empresas de pequeno e médio porte, como bares, restaurantes, hotéis e os próprios fornecedores, e também compradora âncora, grandes empresas do encadeamento produtivo e o próprio setor público, por que não pensar também de vender para prefeituras, governos estaduais ou até para o governo federal,
focando sempre no mercado internacional. Acima ali vocês veem, né, o B2B, que é empresa para empresa, B2G, né, empresa para governo, e também B2C, que é empresa para consumidor. Eu não vou entrar no detalhe aqui agora também, mas tanto como o Apex, nós no Sebrae também temos toda uma jornada de vocês que participam desse programa com o Sebrae, valendo muito a pena mencionar desse processo de adesão ao programa. Então é formalizado, esse programa todo também é gratuito, passa pelas capacitações, depois realizado um plano tático de vendas, aí sim vem as reuniões de trabalho, que isso a gente entra no detalhe quando o empresário tem interesse em participar conosco, e passaremos todas essas informações também para vocês por e-mail. Então, eu já coloquei no chat os meus contatos e também da Mariana, que é a gestora desse programa. Estamos aí à disposição e passo a palavra novamente para a Tainá, agradecendo a todos pela presença. Léo, muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para a Angélica, já mencionada pelo Leonardo. A Angélica Possadas, ela é gestora estadual de internacionalização de empresas do Sebrae São Paulo. Ela vai falar um pouquinho para vocês sobre as ações que estão sendo desenvolvidas para o comércio exterior no Sebrae. Angélica, muito obrigada pela sua participação, essa segunda participação aqui no nosso encontro. Muito obrigada pela sua disponibilidade. A palavra, por gentileza. Obrigada, Tainá, pelo convite. Leonardo, que é um grande parceiro do escritório de Ribeirão Preto. Boa noite a todos aqui. Eu vim para falar brevemente apenas das ações que o Sebrae São Paulo, no estado, ela executa na parte de internacionalização de empresas. Então, como todos sabem, a gente tem hoje o Comércio Brasil, e é até bom comentar que o Comércio Brasil, além de aumentar o faturamento de vendas nacionais, para as empresas que têm o potencial exportador, ela também tem esse viés. Então, para uma aproximação com comerciais exportadoras, é bem interessante essa dinâmica, porque é muito amplo. Então, vale a pena as empresas se candidatarem, entenderem sua maturidade, porque o Sebrae tem produtos para todos os estágios da empresa. Então, desde que a empresa precisa de apoio a se consolidar, porque ela é uma MEI, vai ficar como microempresa, o EPP, na parte de gestão interna, nos primeiros passos da exportação, pronto, vocês vão ver aí uma trilha que a gente vai ter justamente para essas empresas que ainda não estão, com certeza, se estão preparadas ou não para encarar o mercado internacional, mas elas querem começar a se capacitar. E a gente trabalha da mão com a Apex também, indicando empresas para o PIEX. Nós temos nossas missões internacionais que foram interrompidas pela pandemia, mas ano que vem a gente está novamente trabalhando essas missões com um foco de inovação. Então, para vocês verem quais são as tendências do mundo lá fora, o que vocês podem inovar, trazer de fora para aplicar aqui dentro, para aumentar sua competitividade, e com o tempo isso na verdade, acaba sendo numa exportação. Então, vale a pena vocês estarem ligados. Aqui para vocês, se eu não me engano, ou foi o Leonardo. O Leonardo colocou a página de internacionalização do Sebrae. Fiquem de olho, porque vem bastante novidade. Eu posso falar para vocês que a partir do 2 de outubro, nós temos uma grade de webinars feita junto com a Apex Brasil. Então, vale a pena vocês ficarem por dentro, se cadastrarem. Vai ser uma grade de webinar quinzenalmente. Além dessas feitas pelo Polo de Ribeirão, a gente vai ter uma ação estadual junto com a Apex Brasil, justamente para pegarmos todos os temas que o pequeno empresário tem dificuldade de entender. A gente, com o apoio da Apex, vai estar explicando o passo a passo da exportação, quais são as entidades que existem no meio, trazer a CCX, algumas associações setoriais, alguns empresários para contar os cases. Então, não percam essa iniciativa, vai estar muito boa. Fiquem ligados em várias ações que o Sebrae está fazendo. É importante vocês saberem que a gente trabalha muito da mão com o PIEX. Então, quando você está dentro do PIEX, você precisa, por exemplo, mudar a embalagem. Nessa parte, então, desenho de embalagem. Então, é um trabalho em conjunto que a gente fala. Então, vale a pena vocês ficarem de olho em todos os produtos e serviços que o Sebrae tem. Então, muito obrigada novamente pelo convite. Espero estar participando mais com vocês aqui, para vocês também saberem das nossas iniciativas e poderem entrar nesse mundo que eu particularmente adoro, que é a exportação. Obrigada. Muito obrigada, Angélica. Bom, dando continuidade, eu vou chamar aqui o Marcos, o nosso consultor, que ficou com a gente aí por 4 semanas. Primeiramente, eu quero fazer isso agora, não lá na despedida. Te agradecer, Marcos, foi enriquecedor todas as suas palestras e as suas explicações aí em cada etapa
desde lá o dia 25 de agosto. Agradeço muito em nome da CIRP, tá? E dos nossos parceiros. Eu estava essa semana dando uma pincelada nas apresentações e percebi o quanto são informações ricas, né? Para o empresário aí que deseja iniciar no mercado internacional através da exportação, foi o que a Angélica falou. Todas as informações extremamente importantes e necessárias para ajudá-los, todas as pessoas que acompanharam a gente aqui, para ter um pouquinho de entendimento aí, dar o start, o passo inicial. Agradeço muito mais uma vez, viu? Foi muito bom estar com você por essas 4 semanas. Então, passo a palavra para você ministrar aí o nosso último tema dessa primeira fase, como preparar o seu produto para a exportação. Por gentileza, fica à vontade. Legal. Eu queria só perguntar, vocês estão me vendo, me ouvindo tudo direitinho? Sim, Tá? tudo direitinho. Então, ótimo. Então, Tainá, eu queria agradecer também a CIRP, a você, ao Leonardo, ao escritório regional lá de Ribeirão, a Angélica também, que ela sempre está com a gente aí. Ela é do Sebrae, trabalha comigo, nós trabalhamos muito próximos, todos os dias a gente conversa, a gente briga, a gente discute, a gente se elogia, né? É muito bacana aí, da mesma maneira que a gente compete um pouquinho, eu e a Angélica, para ver quem gosta mais de exportação. Sou eu ou você, né? Ela acabou de falar que ela era apaixonada por exportação. Eu falo, Angélica, eu sou apaixonado também pela exportação, né? E para mim falar de comércio exterior é um prazer, especialmente falar sobre exportação, que é uma coisa que traz uma coisa muito boa para todas as empresas, né? As empresas que estão fora da exportação, elas ainda não sabem muito bem o que estão perdendo. Portanto, né, toda vez que vocês puderem, não deixem de fazer aí sempre toda essa capacitação de exportação e buscar também junto com o nosso pessoal do PIEX, da PEX, todas Ih, caramba, gente, de novo aqui, tá? Buscar sempre todas essas capacitações, né? Cada ponto, cada momento da tua empresa, você vai utilizar um dos parceiros, tá? O PIEX é o próximo passo para vocês. E o último passo onde que vocês estarão é com a Apex, onde eles vão levar vocês para realmente ver o que tem de bom, o que está bacana, o que a gente pode fazer lá no exterior, tá legal, gente? Então, essa promoção, ela é a cabo da Apex, beleza? Vou ver se eu consigo agora aqui, porque eu sempre fico complicado com isso aqui, né? De novo. A última vez eu já tava meio com problema, né? Vamos ver. De novo eu errei, né, Tainá? Calma, gente, não fiquem nervosos. A minha especialização, como eu disse para vocês, é comércio exterior, é marketing, é logística, é planejamento. Agora, esse negócio aqui é complicado. Tá aparecendo para todo mundo aí já, gente? Agora apareceu. Ufa! Assim, tá tudo certo. Legal, gente. Então, eu queria até agradecer, eu estava olhando a lista de presença aí, estava vendo que algumas pessoas aí, o José, inclusive, conversou comigo hoje, né? Muitas dessas pessoas ligaram para mim aí para conversar, para pedir alguma dica, perguntando alguma coisa, e tivemos consultorias aí durante esses tempos. 4 semanas, meu, nem parece esses dias aí, o dia que eu fui convidado, pô, que legal, não sei o que, pô, já acabou, gente, acabou tão rápido, né? Pô, tudo passa muito rápido, né? Às vezes essa 1 horinha que eu passo com vocês aqui também, ó, passa voando para mim, não sei para vocês, tá? Mas o assunto de hoje é muito bacana também, que, veja, é um dos pontos mais importantes e mais demorados e que precisam ser mais pesquisados, que é justamente a preparação, a adequação do teu produto ao teu cliente. A gente tem aí que levar em consideração que muitas vezes o mesmo produto ele não pode ser vendido para todos os países. Então, é aquela coisa que eu falei para vocês em alguma dessas nossas webinars, que quando eu comecei a exportar cosméticos, né, o José
acho que eu contei essa história para o José, mas quando eu comecei a trabalhar com cosméticos, foi muito interessante, porque a empresa que eu trabalhava me contratou para ir para Bolonha, assim, uma semana antes. Eu nunca tinha trabalhado com cosméticos, então eu não tinha feito pesquisa, eu não tinha nada. Eles queriam alguém que fosse para lá, que falasse inglês, que falasse alguma língua lá, que fosse de comércio exterior e soubesse das regras. Bom, a tabela de preços foi assim, feita a toque de caixas, foi tudo muito rápido, muito inconsistente. Naquela época era o começo de tudo isso, né, gente? Onde a gente ia para viagens, onde a gente ia para um pavilhão brasileiro. Então, a coisa, acho que por dois motivos, né? Antes que o pessoal estava experimentando, aprendendo, e pelo segundo, né, a empresa que eu trabalhava deve ter falado para todo mundo lá que a gente está completamente adequado e não estava nada, né? Então, foi para mim um transtorno. E todo mundo tinha falado da empresa que eu trabalhava, né, que eu fui contratado, que não, olha, nós temos um cliente em Portugal que ele está desesperado para comprar os nossos produtos. E realmente era verdade, né? Só que eles não sabiam como mandar para lá, né? Então, tá bom, então eu vou lá ver o que era, né? A hora que eu cheguei lá, não, o produto tá pronto, prontinho, é só colocar dentro de um container e mandar, né? Lá é português, eles falam português, aqui a gente também fala português, mas gente, calma lá, calma lá, calma lá, porque tem suas diferenças sim, tá legal? A gente pode até falar outro dia, um dia aí eu vou fazer mais uma, né, com a Angélica, mais uma apresentação aí, mais um webinar sobre cultura internacional, mas aí eu quero contar meus cases, sabe, quero contar todos os meus foras, eu quero contar todas as coisas engraçadas e ruins e boas que eu fiz, que acaba agregando também aí para que vocês não passem o mico que eu passei, deixa eu ter passado e eu espero que vocês não passem, tá legal, gente? Então vamos seguindo em frente. Mais uma vez, falando aqui, meu nome é Marcos Stahl, sou especialista em comércio exterior, planejamento, logística, marca internacional, professor universitário na graduação e pós-graduação, mestre em comunicações, experiência de 30 anos aí, já fui gerente de suprimentos, comércio exterior, marketing, um monte de coisa, eu tinha cabelo naquela época, só para ter uma ideia, tá, gente? Consultor para pequenas empresas há 14 anos no mercado. Valeu? Então, o principal, né, gente, que a gente tem que... Eu já falei isso numa das nossas webinars, mas aspectos culturais do comércio exterior são muito importantes para que a gente possa adequar aí, possa ter um produto exportável, tá legal, gente? E principalmente quando a gente fala do marketing, da disseminação no país onde você está procurando. As mídias podem ser diferentes, as imagens, os textos e tudo isso são diferentes, mesmo que seja em português. Então, existem produtos que são utilizados da mesma maneira que nós utilizamos aqui no Brasil, mas por algum aspecto cultural, você vai ter alguma diferenciação no país de destino, tá legal? Como a gente pode saber, entender quais são as exigências que os nossos produtos têm no exterior? Normalmente, através dessas classificações das mercadorias, do NCM, tá? Aqui no Brasil, a gente chama de NCM. Se você quiser importar e saber as nossas exigências, você busca todas elas muito facilmente no simulador tributário das importações, da Receita Federal, né? Agora, quando você vai exportar, você precisa procurar onde é que você encontra todas essas exigências para que você possa adequar o nosso produto brasileiro ao produto de um país. Claro, existem vários meios que a gente pode procurar isso, que a gente já até falou bastante. Algumas câmaras de comércio, como a Chile, que a gente falou, a Selma falou na semana passada, ou na semana retrasada, nem lembro mais. O próprio importador, né, normalmente o próprio importador, ele é muito adequado para você perguntar e ele te encaminhar dentro de uma parceria para você fazer aí realmente a capacitação, né, a adequação do produto lá no país dele, tá? E não esqueçam que para você poder, né, levar a sério toda essa preparação desses produtos, deixar ele do jeito que cada um desses seus mercados precisa, nós precisamos ter que a nossa empresa saiba da importância da consciência internacional, né, possa identificar os clientes lá fora,
porque por causa de parcerias, gente, cada país pode fazer aí um tipo de negócios diferente. É o melhor que tem a gente ter um parceiro lá fora, você manda todos os produtos para ele e ele manda para lá. E para saber quanto que custa os nossos produtos aqui, nós já sabemos, né? Mas e para saber por quanto o nosso produto vai ter que ser vendido lá? Porque veja, e se o cara pedir uma embalagem diferente, às vezes você vai pegar e vai falar, tudo bem, o meu produto custa $50, tudo bem, mas para pouco. Alguém falou para você que agora as embalagens teriam que ser com tampa de prata, à base de ouro? Não, não falou. Né? Então a gente precisa entender o que o cliente quer, todas as exigências que ele tem lá, tudo que é necessário para você poder colocar seus produtos lá. E é aí que vai entrar todo aquele monte de criatividade que a gente tem aqui no Brasil. Para quê? Para transformar as inovações, atender as normas, ter toda a certificação e adaptabilidade do produto. A maior parte das certificadoras aqui no Brasil, elas são acreditadas nos países lá do exterior, tá legal, gente? E é lógico, né? Se você conhecer os trâmites burocráticos aqui do Brasil, ótimo, fantástico, mas você tem que conhecer os trâmites burocráticos lá também. E se você não adequar o seu produto corretamente, você vai ter algum problema, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, não vai ficar achando que eu estou colocando dificuldade, não é nada de dificuldade, são só alguns pontos importantes que a gente não pode deixar de lembrar na hora de fazer toda uma operação, uma adequação. E até no conhecimento logístico é muito importante a adequação do teu produto, tá? Porque se de repente você tem uma caixa gigante para o teu produto aqui no Brasil, cheia de vento dentro, cheia de ar, quem é que está querendo importar vento do Brasil? Ninguém, né, gente? Então, fica muito claro que você precisa fazer uma embalagem muito adequada para o teu produto para você poder economizar, né, na logística e você ter adequado todos os seus custos e chegar competitivo até o teu cliente lá no exterior, tá? Então, essas informações relevantes, eu já falei isso nas outras aulas, eu friso bastante porque eu acho muito importante o perfil do mercado, o perfil do comércio exterior no país de destino, o perfil da tua clientela, as barreiras tarifárias e as não tarifárias, o perfil da tua concorrência e a estrutura da distribuição que você vai ter lá. Muita gente fala, não, mas eu vou abrir uma empresa lá e de lá eu vendo, mas você não entende nada de lá ainda, né? Então toma cuidado quando a gente fala em abrir uma filial para fazer toda a distribuição. Você, por exemplo, nos Estados Unidos, é até interessante de repente você abrir uma filial, tá? Por quê? Porque a própria Apex, ela ajuda você a fazer todos esses trâmites aí, e inclusive com a estruturação de tudo isso. Né? Então, existem algumas coisas bacanas, mas por que eu digo isso? Porque nos Estados Unidos, o estadunidense, ele gosta de comprar localmente, ele não gosta de fazer o processo de importação. E por isso que eu digo que talvez lá fosse muito bacana, tá? Fora isso, né? O que nós vamos falar aqui? Nós vamos introduzir um pouquinho, né? Continuar introduzindo você um pouquinho aqui no assunto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o conceito da qualidade e certificação para diferentes mercados. Vamos falar das barreiras tarifárias, das não tarifárias. Vamos falar um pouquinho, novamente, disso que eu acabei de falar aí, sobre design de embalagem, conforme as exigências do mercado, o pós-venda, né? E as referências bibliográficas que eu já vou falando para você. Tudo que a gente tem aqui, nós tiramos do site do Sebrae, nós tiramos do site de todos os nossos parceiros que a gente costuma trabalhar. Tá legal, gente? Então, ao importar ou exportar, o produto é necessário determinar as especificações. Ups, acho que eu tive um problema de leitura agora. Ao importar ou exportar o produto, é necessário determinar as especificações do produto que vai viabilizar a sua comercialização lá no mercado de destino. Tá legal, gente? Então, a gente tem que esquecer um pouquinho o nosso país, a nossa cultura, nós temos que esquecer tudo isso um pouco e perceber o que os caras querem. Bom, a gente continua com o mercado, com o marketing normal, tá legal, gente? Porque o marketing, ele sempre diz o quê? Que o cliente é um rei, o cliente é o que importa, o cliente é quem vai pagar, então a gente interessa o que o cliente quer, como ele quer, por que ele quer, a gente tem que entender isso, por quanto ele quer, com que qualidade ele precisa,
Tá? E aí a gente vai tentar fazer exatamente o que ele quer, o que ele precisa, o que ele pode, né? Para que ele compre o seu produto e consiga vender no país dele. Em primeiro lugar, vamos analisar as condições mercadológicas do país. Vamos ver se existem barreiras tarifárias e não tarifárias. Vamos entender como o produto é comercializado lá. Tá? Como é que são os concorrentes? Qual que é a dinâmica do mercado? Como é que isso funciona tudo? Eu vou falar ainda de um item por item. Calma, gente, não fiquem nervosos, tá? Vamos ver qual é a orientação da demanda, em que segmentos do mercado você vai conseguir trabalhar e qual a política e a economia local naquele país, tá? Existem alguns países que estão com algum problema financeiro. Outros países têm problemas políticos com o nosso país. Então, eu posso até citar para vocês, de repente, a Venezuela não é um bom país, porque nós temos alguns problemas políticos, eles têm terríveis problemas financeiros, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho com quem vai fazer negócio, e se fizer, não tem problema, também pode fazer, contanto que o pagamento seja antecipado, né? Ou que seja, de repente, uma triangulação, onde você manda para ele, mas você está exportando para um cara que tem crédito e vai te pagar, tá legal, gente? Então, esses são alguns pontos que a gente precisa falar. As barreiras tarifárias e não tarifárias, tem tanta coisa escondida nisso, gente. Tá? Mas esta análise inicial vai determinar as suas especificações qualitativas e quantitativas do produto. Vai te servir de orientação no projeto da modificação do produto para adequação do mercado e também da análise econômica de marketing do produto para o mercado destino. Tá bom, gente? Então, se a gente não fizer uma análise muito profunda, é a mesma coisa que aqui no Brasil. Você vai querer um mercado novo, você quer desenvolver, vamos falar de desenvolver um produto novo. Se você vai desenvolver um produto novo, como é que você vai fazer? Você precisa primeiro pesquisar o que os caras querem lá do outro lado nesse mercado que você está. Você vai pesquisar quanto eles estão a fim de pagar, por que qualidade, se a embalagem é aquela. E aí você volta para o teu ambiente interno e começa a fazer todos os estudos. Posso, não posso, consigo, não consigo. Opa, tem um negócio aqui que não dá. Não dá? Então vamos fazer o quê? Vamos inovar, vamos pesquisar, vamos tentar resolver esse problema. É assim que a gente consegue alcançar aí, os clientes aqui no Brasil, um novo mercado dentro do Brasil. E a mesma coisa vai ser se você for vender lá fora. E qual é o conceito de qualidade e certificação? O conceito de qualidade é amplo e abrange o equilíbrio dessas relações que garantem uma gestão facilitada e economia no pós-venda. Tá? A relação de qualidade entre todos os componentes ou peças do produto, a relação entre o grau de qualidade e a vida útil do produto. O bom desempenho da qualidade só é possível quando existe a prática da qualidade na estrutura organizacional da empresa, da tua empresa, a cultura, onde todo mundo está focado no mesmo norte. Tá legal, gente? Não adianta ter aquele negócio de cada um puxa para um lado. Sabe que muitas empresas, a maior parte das empresas que eu trabalhei, todo mundo ficava com uma coisa lá falava de exportação, todo mundo né, mexeu o nariz, assim, já torcia o nariz. Exportação, caramba, né, meu? Não dá para a gente aumentar as vendas aqui no Brasil e parar de exportar? Mas por quê? Não, porque, não sei por quê, mas eu não gosto de exportação. Como assim não gosta, né? Tá, então, algumas coisas de qualidade que a gente tem que falar, por exemplo, indícios de qualidade total. Não é ISO 9000, é ISO 9000, 14000, que possa sustentar. Meu Deus do céu, gente, quanto erro de português eu estou hoje, hein? Sustentar os conceitos de credibilidade e confiabilidade para fortalecimento da marca, tá? Uma ISO 9000 ou ISO 14000 não vai fazer você vender muito mais. Mas vai ajudar muito na hora que você for negociar com os clientes, apresentar, capilarizar a tua marca, teu produto, para o pessoal falar, opa, pera um pouco, já é um indício de
de que a coisa é muito boa. Então, a cultura de se preocupar com que as pessoas entendam a qualidade do teu produto é muito importante, tá? E isso, quando a gente fala no internacional, é muito mais importante. Quanto mais sistemas de qualidade nós tivermos dos nossos produtos, mais bem aceitos eles são lá no exterior. Então, a criação de um sistema de controle de qualidade de produto diferenciado e adaptado para os padrões do mercado-alvo. A certificação externa e qualidade, gente, buscando a parceria com entidades certificadoras, e de renome, claro. O interessante é sempre você colocar entidades conhecidas, a BNT, SGS, Bureau Veritas e etc. Tá bom, gente? Eles, além de certificadoras de qualidade, eles também, por exemplo, a Bureau Veritas, eles fazem alguns trabalhos como é que eu vou falar assim, de comprovação de carga, ou seja, se você contratar eles lá no exterior e você estiver importando, ou se alguém lá do exterior estiver importando uma mercadoria sua e o pagamento é contra apresentação, à vista, qualquer coisa nesse sentido, o cara vai falar assim, escuta, mas como é que eu vou saber que você não está mandando um container vazio para mim ou cheio de pedras, né? Então eles mandam alguém aqui e eles verificam e confirmam se a mercadoria que eles compraram está dentro do teu container, nas qualidades, nas quantidades que você foi ordenado, tá bom, gente? Outros requisitos de certificação de importância fundamental para o acesso, meu Deus, eu não vou nem falar mais dos erros de português, tá, ao mercado, o selo verde, responsabilidade social, selo ambiental, identificação de transgênicos, boas práticas de produção e vários outros. Eu falei selo verde por quê? Porque eu com um pouquinho do sotaque de português, por quê? Porque eu vou dar um exemplo do selo verde em Portugal. Quando você vende um produto em Portugal, ele precisa ter o selo verde. E o que significa? Significa que a empresa que está importando, ela tem um convênio ambiental no país, onde eles se responsabilizam pelo descarte ou reciclagem das embalagens, tá? Então, esse é uma certificação também de responsabilidade social, um selo ambiental, tá? E outra coisa, né? Por exemplo, se você vende alimento e por acaso ele tem algum alimento que foi fabricado por transgênicos, precisa ter a certificação de que sim ou de que não, tá legal, gente? E as boas práticas de produção, que aqui no Brasil, por exemplo, dos cosméticos, muitas empresas têm aí a certificação de boas práticas de produção, que nada mais é do que um roteirinho direitinho mostrando que você faz as coisas tudo dentro de um trilho, tudo focando toda a qualidade, que não há desvios, tá, gente? E de que cada lote que você produz, ele é exatamente igual ao anterior e exatamente igual ao próximo, tá? Que os seus equipamentos são muito bons, são bastante, vamos falar até de cosméticos, né? Que eles são sempre limpos, que eles não têm nenhum tipo de contaminação e etc, 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 tá, gente? Exigências de qualidade é também uma forma de barreira não tarifária que constitui obstáculo ao comércio internacional, tá? Então, já entrando, né, nós vamos entrar e sair muitas vezes entre as barreiras tarifárias e não tarifárias, mas nesse momento aqui, a qualidade pode ser em alguns países, e tá? Estados Unidos, Europa, Japão, pelo fato de você no FDA, para você poder registrar os seus produtos nos Estados Unidos, você precisa provar a qualidade do teu produto e várias documentação. Mas, gente, olha, fique tranquilo, quem trata com a Anvisa no Brasil, né, não vai ser nada difícil você tratar com a Infarmed lá em Portugal, com o FDA lá nos Estados Unidos, agora não sei como é que chama o Arigato lá do Japão, lá o sistema deles, a Anvisa deles, né, mas é muito provável de que as exigências sejam muito próximas, tendo aí alguma modificação, às vezes, na embalagem, às vezes algum ingrediente e o rótulo, claro, né? Esses são, normalmente, as coisas que possa ser que exista alguma adequação aos nossos produtos, tá?
Os obstáculos do comércio internacional são criados para proteger, ou podem ser criados para proteger a economia nacional e podem ainda gerar receitas fiscais, tá? Porque, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas para a gente importar calçados da China, nós temos uma taxa fixa, tá? Para que essa taxa fixa? Além do imposto de importação lá em cima. É justamente porque o calçado deles é extremamente competitivo e pode destruir a nossa indústria, ou prejudicar severamente, irreversivelmente, a nossa indústria calçadista, pode ser que é calçadista, não sei, tá, gente? Mas não é calçadeira, não, deve ser calçadista mesmo, né? Então, o imposto de importação não é só para o governo ganhar dinheiro, né? Claro que ele ganha dinheiro e gera receita com isso aí também, né? Mas acontece que quando um produto não é fabricado no Brasil, aliás, o produto é fabricado no Brasil, mas não é fabricado com toda a competitividade de um outro país, o governo brasileiro, através de todas as suas entidades, eles têm a inteligência de pensar, de estudar, de pesquisar os custos e preços aqui no Brasil e ver aí quem é mais competitivo, né? Por exemplo, os calçados que eu falei para você. Nós somos muito competitivos nos nossos calçados, só que a China é muito mais competitiva, tá? E neste momento, o que acontece é que, além do imposto de importação no teto, existe uma taxa extra por par de calçado ainda, para poder ajudar um pouquinho a indústria nacional, tá legal, gente? Porque existe, da mesma forma que a gente vai falar assim, né? Ah, mas escuta, é meio esquisito, né? Porque a gente está no Mercosul e a regra no Mercosul não é que acabaram as barreiras tarifárias e as não tarifárias. Não, gente, não é bem assim. Se, por exemplo, se a gente liberar todos os cosméticos, todos os alimentos, todas as bebidas, sem absolutamente nenhum imposto de importação na Argentina, as fábricas de lá vão fechar, né? E é isso que a gente quer? Não, a gente não quer isso. Eles são nossos parceiros, a gente tem que torcer para eles irem bem, porque se eles começarem a quebrar, eles não vão mais comprar da gente também. Então a gente tem que entender esses pontos e na hora de exportar para lá, se essas barreiras tarifárias e não tarifárias que para a Argentina, dentro do próprio Mercosul, existem, saiba que elas foram negociadas com o Brasil e o Brasil entendeu a necessidade de proteger um pouquinho os fabricantes, a indústria deles, tá legal, gente? Da mesma forma que todo mundo aqui no Brasil também quer que isso aconteça, tá? Então, voltando aí, os obstáculos do comércio exterior são criados para proteger a economia nacional e podem ainda gerar algumas receitas fiscais, tá? Tá certo, gente? Falando sobre as barreiras tarifárias, que são entraves tarifários que constituem na imposição de tarifas ou impostos no fluxo de comércio internacional. Essas normalmente são transparentes, tá legal, gente? Porque a gente sabe quais são os direitos de importação, os ad valorem fixos, antidumping ou compensatórios. São as barreiras tarifárias, elas estão escritas na lei que existem e foram negociadas com os outros países de um grupo, por exemplo, como o Mercosul, tá legal? Ou dentro de algum acordo bilateral. Valores oficiais, como, por exemplo, a base de cálculo dos impostos, né? É muito claro, mas pouco entendível, a base de cálculo do nosso ICMS, no caso de importação, né, gente? Mas o que a gente vai poder imaginar, né? Mas está dentro da lei e é claro que essa fórmula existe, tá bom, gente? Então, menor carga tributária quando a gente fala de CKD. Ou seja, se você trouxer um produto importado, vamos falar da importação, mas isso acontece com a exportação de outros países também. Mas eu vou dar o exemplo do Brasil. Se você trouxer um produto acabado para o Brasil, você vai pagar esse produto com uma carga tributária, um percentual bastante alto. Já se você trouxer ele em CKD, aí você já tem ou isenção dos impostos ou a redução
drástica da carga tributária, tá legal, gente? Por quê? Porque se você trouxer em CKD, significa que você vai trazer para montar no Brasil, significa que você vai utilizar a estrutura e mão de obra brasileira e vai gerar empregos, vai gerar mais divisas para a própria população. Tá certo, gente? Então, esses são os motivos, muitas vezes, da gente trazer desmontado, tem uma carga tributária um pouco mais abaixo do que o produto inteiro. Por isso que por exemplo, a maior parte de celulares são 100%, quase 100% importado. Mas eles vêm todo desmontado. Para quê? Para ser montado aqui no Brasil. Se são montados no Brasil, eles vão ter uma carga tributária inferior do que o produto exatamente todo montado, tá legal? E as barreiras tarifárias ainda, falando sobre a tarifação variável para igualar os preços nacionais importados. É o que eu falei do imposto de importação, dessas outras taxas, tudo que acabam por equiparar o preço dos produtos. Porque se os tênis, por exemplo, que aqui chegavam da China, eles chegavam para um tênis que hoje a gente compraria, né, por 100, ele chegaria por 20. Então é muito desigual, é muito. Então essa tarifação das barreiras tarifárias acaba por equilibrar um pouquinho os preços dos calçados, tá legal? E de qualquer outros produtos. O imposto de exportação, que serve para controlar o desabastecimento ou desestimular a importação também, tá? Então veja para que servem as barreiras tarifárias. Se a gente, por exemplo, está com excesso de algum produto aqui no Brasil, o que a gente faz? Né? A gente aumenta o imposto de importação. Por quê? Porque a gente precisa vender o brasileiro, né? Agora, por exemplo, no caso do arroz, o arroz está com o preço subindo muito grande. Por que o arroz está aumentando muito o preço? Porque a exportação ela está muito favorável. Então, todo mundo prefere exportar do que vender dentro do Brasil. Isso é alguma recriminação ao empresário? Não, de maneira alguma, gente. Não dá para... Se o mercado é livre, isso tem que acontecer livremente, tá? Isso deve acontecer livremente. Em alguns países, e no Brasil também, existe, está escrito na lei isso, que se por acaso, né, as exportações começarem a trazer algum prejuízo econômico para o Brasil, na venda, né, desabastecendo o mercado brasileiro, pode ser incluído o imposto de exportação nesse produto. Mas como a gente está desesperado por dólares para pagar as contas, para dar empregos, para fazer um monte de coisa, né? Então a gente não toma essas atitudes aí, tá? Mas, né, saiba que existe sim imposto de exportação também em casos muito necessários, tá legal? Mas nesse caso, o imposto de importação, apesar de algumas pessoas terem falado, não é verdade, não adianta nada tirar o imposto de importação. Gente, se a gente está falando de livre mercado, né, o governo tem a obrigação de incentivar, de repente, a importação para aliviar um pouquinho aqui a falta ou a demanda excessiva do produto, ou excessiva ou a falta de produto à disposição, né? Já quando a gente fala aí das barreiras não tarifárias, podem ser normas e requisitos legais que exigem a realização de apresentação de regras técnicas, trâmite burocrático, com a apresentação de documentos autenticados, por exemplo, né? Gente, que vocês já imaginaram que coisa a gente, aqui no Brasil, a gente tem em alguns casos, precisa de cópias autenticadas, né, de algum documento. Então, isso é uma burocracia que acaba não impedindo, mas diminuindo um pouco. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né, gente? O Avaí quer que entre abacaxi no Avaí? Não, o Avaí não quer que entre abacaxi. Então, sabe como é que eles fizeram? Uma barreira não tarifária, mas técnica, onde a especificação do abacaxi que pode ser importado pelo Avaí tem as características únicas, exclusivas do abacaxi que é produzido lá. Não é fantástico, gente? Então, ninguém consegue mandar um abacaxi para ele. É um exemplo fictício assim, mas que acho que funciona muito bem, tá, gente? As cotas de importação, ou seja, existem cotas de importação. Se você quer fazer
não quer fechar de jeito nenhum o comércio com algum país, mas você sabe que a importação daquele produto vai te trazer algum problema, você coloca cotas. Opa, espera um pouco, só podemos... Tecido, por exemplo. Tecido tem cota de importação. Por quê? Porque se você trouxer todo o tecido importado, fecham as nossas fábricas, né? E outros países têm, assim, muito mais competitivo. Outra barreira não tarifária seria os subsídios, que muitas vezes não é legal. Tá? A OMC também não gosta muito disso, né? Eu não acho que seja uma coisa boa. Ou seja, o governo subsidiar um produto para que ele tenha um custo mais baixo para você ficar competitivo em outros países. Esse é o caso, por exemplo, da agricultura na Europa. A Europa, ela não é competitiva na agricultura. Você fala, não, mas eles têm muita tecnologia. Sim, tem tecnologia, mas nós temos o clima, nós temos a terra, tá? Então é muito diferente aqui no Brasil. Nós temos uma das agriculturas mais competitivas do mundo, tá, gente? E na Europa, os estados, eles dão muitos subsídios para os agricultores, justamente para não quebrar eles, para eles continuar dando emprego, gerando alimento e uma certa autonomia, tá? Mesmo que pequena, mas existe aí uma certa autonomia. Em caso de algum problema, eles têm lá também, né? Política de compras governamentais também pode ser uma barreira não tarifária. Ou seja, o governo falando, não, agora só micro e pequenas empresas farão negócio, blá, blá, daí, e assim por diante, tá? Ou até mesmo intercâmbio ou permuta nos negócios. Olha, quem tem a minha idade lembra disso. E quem já foi para o Iraque sabe, né, gente? Lá tem um monte de Passat, cara. Um monte, já. É incrível. E você vê alguns ainda bonitões lá. Isso que é o bacana, né? E eles têm os bancos vermelhos, tá? Os bancos todos vermelhos. São meio diferentinhos, assim. O carro é igual, mas os bancos são um pouco diferentes. Eles têm algumas mudanças. E sabe como é que, só de curiosidade, como é que eles chamam esses carros lá no Iraque? Eles chamam de Brasilis. Né? O Passat, aquele nosso Passatão velho, né? Ele é chamado de Brasilis. E esse Passat daí, como é que ele foi trazido, levado para o Iraque? Ele foi por navio, claro que foi por navio, sim. Mas ele foi feito através de permuta, gente. Foi feito permuta, sabe como é que era o negócio? A gente mandava o carro para eles, sabe como é que eles pagavam a gente? Eles estavam meio sem grana. Eu não sei se eles estavam sem grana ou qual é que era, mas eles pagavam os carros todos em petróleo. Mas davam petróleo para a Volkswagen? Não, eles davam petróleo para o governo e o governo brasileiro dava o dinheiro para as montadoras de carro, tá? Então, pode ser feito permuta de negócio? Pode sim, gente. Por que não, né? Acordos comerciais que geram ligações apenas entre os signatários, por exemplo, o Mercosul, a NAFTA, o euro, etc., né? São algumas barreiras não tarifárias, ou seja, você só dá benefícios para quem é daquele mercado, para quem não é, não pode, né? Ou assim, existe... dentro do comércio no Mercosul, a gente tem o certificado de origem do Mercosul. Por quê? Porque qualquer país que seja fora do Mercosul não pode emitir aquele certificado. Então, é só um acordo que vai dar benefícios para quem está por ali, né? Só para os amiguinhos, né? E claro, né, lá na Europa a gente não tem toda a livre circulação. Claro, então o objetivo nosso também no Mercosul vai ser uma hora dessas, né? Então, esse ponto está bastante entendido, certo, gente? Vamos falar um pouquinho aí das embalagens, vamos falar um pouquinho dos rótulos, vamos falar assim sobre a importância que tem tudo isso no nosso produto. Não é só o produto que precisa simplesmente estar perfeito, tá legal, gente? A gente precisa ter tudo bem feitinho, desde o produto, para a embalagem, para o material de marketing, para os meios técnicos de transporte. Tá? Os requisitos de embalagem e etiquetas são exemplos de barreiras não tarifárias explícitas. Eles envolvem requisitos técnicos, normativos e dos padrões de qualidade. Ou seja, está muito claro na regra, na lei dos países importadores, né? O Brasil também é um desses países onde tem os requisitos técnicos normativos, padrões de qualidade já explícitos, bastante
como é que vamos dizer assim, é, é uma coisa, né? Ou seja, nós temos, por exemplo, alguns ingredientes que a gente não pode exportar dentro dos produtos para outros países, tá? Isso não é tarifário, tá? Isso é técnico. Mas isso está explícito lá no FDA nos Estados Unidos, tá? Se você vai exportar para Portugal, tá muito claro uma norma técnica dos padrões das etiquetas, dos rótulos dos produtos, que não basta apenas estar em português, precisa ter as leis, as regras de Portugal, como por exemplo o selo de qualidade, o selo verde, no caso dos cosméticos, nos casos de alimentos, todos os ingredientes em ink name, tá? Antigamente aqui no Brasil os ingredientes estavam escritos em português nos ingredientes. Então, se você pegasse um cosmético assim, você ia ler os ingredientes e lá estava escrito tudo em português. Agora eu te pergunto, se você não entende de química, o que vai adiantar estar escrito em português? Então, graças a Deus, alguns anos atrás, foi votado e conseguiu se adequar, como nos países do mundo todo, a nomenclatura em name para todos os ingredientes. Tá? Isso, os produtos brasileiros não podiam ser exportados, por quê? Porque tinha nomenclatura em português. Né? Então, veja as coisas, a regra é clara. E essa barreira não tarifária, né, que, na minha opinião, não é uma barreira tarifária, é apenas uma necessidade que o país tem de adequação do produto. Porque eu vou falar um negócio para você, se você pinta teu cabelo aí de vermelho, de azul, da cor, seja lá que você for, e cair em todos os seus cabelos, né? Você vai chorar com quem, né? Você vai chorar sozinho, porque se não tinha regra nenhuma, né? Então, danou-se, né? Agora, se o produto tem regra, e aqui no Brasil não pode ter determinados componentes e padrões de qualidade, né? A gente tem que seguir, tá? Por quê? Porque tem um técnico responsável aqui no Brasil que ele diz, não, exatamente, esse produto está dentro das normas que a gente precisa ter aqui dentro do nosso país. E a mesma coisa acontece lá fora. Então, a gente precisa entender, conhecer e seguir exatamente o que os clientes precisam lá, tanto das embalagens quanto dos rótulos, né? No projeto da embalagem, deve ser considerados aspectos técnicos, estéticos e de comunicação. A gente também não pode esquecer que dos hábitos, né? Quando a gente fala do aspectos técnicos, né? Às vezes a gente está falando também não só da ergonomia, do peso. Por exemplo, eu achei uma coisa muito estranha, uma das primeiras vezes que eu fui para Portugal, que os shampoos do banheiro tinham quase 2 litros. E eu ficava imaginando, meu Deus do céu, se esse negócio cai no meu pé, o que vai acontecer? Vai quebrar o meu dedão, né? Então, de repente, era perigoso, né? E várias outras coisas de cultura, né? Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos a cultura do sabonete sólido, né? Do bastãozinho ali. Se você for para países fora do Brasil, você vai ver que a maior parte dos sabonetes são líquidos, o que, de repente, para várias pessoas tomarem banho com aquilo é mais higiênico, né? Então, tem todo esse monte de coisa. Algumas embalagens estéticas, né, que a gente precisa lembrar da estética, é justamente por causa de formatos, de nomes, de palavras, de desenhos que podem ter nessa embalagem que podem causar um terror no país de destino. Como foi o caso há muito tempo atrás, tá, gente? Hoje, talvez, em muitos países já seja um pouco diferente, mas há muitos anos atrás, como eu falei numa dessas nossas webinars que eu estou falando aqui, em alguns países mais fechados do Oriente Médio, ou do Médio Oriente, né, eles não aceitaram as minhas embalagens de coloração, porque tinham fotos de mulheres, né, que mostravam o rosto, que mostravam o pescoço delas, e eles achavam isso uma tremenda pornografia, tá? Então, a gente precisa entender exatamente o que pode, o que não pode, quais são os hábitos do país de destino, para você poder desenvolver direitinho todo
e atender às necessidades deles, né? Além dessas etiquetas e embalagens, o manual do produto é um outro item importante que pode ter impacto muito negativo para o produtor em termos de imagem e aspectos legais, tá? Por exemplo, para você que está querendo mandar cosméticos, alimentos ou um monte de outras coisas aí para a Itália, saiba que nos rótulos precisa ter um livrinho aberto. Ei, o que significa esse livrinho aberto? Significa que antes do uso, antes do consumo, você deve consultar o manual, tá legal, gente? E como é que vai colocar um manual naquele negócio? Então, existem algumas formas da gente poder fazer isso, tá? Ou com aquelas overlabel, não lembro como é que chama aqueles rótulos que você destaca e ele tem tudo escrito por trás, ou aquelas embalagens cujo produto é transparente, você pode ver o produto de trás para frente e ver no verso que está escrito. Então, a gente tem que entender toda a leitura técnica que precisa ter todos os seus produtos para que satisfaça a lei, as regras legais ali do país importador, né? O manual deve ser explicativo, claro, simples, legível e traduzido da forma correta. Por quê? Olha, aí eu vou te falar outra história, tá? Então, nessa vez aí que eu fui a primeira vez que eu tinha ido para o Oriente Médio, né? Que a gente levou todos os produtos, o pessoal lia assim e morria de dar risada. Eles falam, meu, é assim, tipo, quem foi que escreveu isso aqui, né? Quem foi que escreveu isso? Meu Deus, gente, tá muito estranho isso daqui, né? A ortografia tá equivocada, né? Ou, por exemplo, se você vai falar com jovens, como é que você vai ficar falando senhor, senhora, não sei o quê? Ou você utilizar o português de Portugal nas divulgações aqui no Brasil, ou muitas vezes usar a divulgação com expressões brasileiras em Portugal. Bom, eu usei aí a expressão brasileira bastante no caso de esmaltes em Portugal, porque a gente tinha o foco nos jovens, nas jovens, então era muito bacana você falar com uma gíria portuguesa do Brasil, tá legal? Então, por que fizemos isso? Fizemos isso exatamente porque foi uma estratégia de marketing, mas pensada num resultado. E para a gente pensar nesse resultado, a gente fez uma pesquisa. Não foi simplesmente jogando as coisas lá para frente e tentando resolver de qualquer maneira, tá, gente? Então, olha, eu volto ao começo da nossa apresentação aqui, onde eu falei para vocês que é muito importante a gente conhecer o que o cliente quer lá fora. Mas como que a gente consegue descobrir? A gente pode procurar pela internet, a gente pode procurar nos sites. Existem materiais, que eu vou falar daqui a pouco, eu vou falar desse material do Ministério da Indústria e Comércio, ou de alguns parceiros que a gente tem, que você fala, como exportar para Portugal? E lá tem um monte de links de sites importantes, onde você consegue informações, tanto das embaixadas brasileiras no exterior, como das câmaras de comércio, dos consulados aqui no Brasil, das agências né, tipo Anvisa lá do exterior, não sei como é que vou chamar esse Anvisa lá no exterior, né? Mas o FDA, Infarmed de Portugal e tantas outros nomes que eu já até esqueci, faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu já esqueci, né? As especificações técnicas das embalagens, elas são definidas em função das normas e do ciclo logístico do produto, com as exigências de proteger o teu produto, tá? Se ele não protege o teu produto contra violação, contra furto, contra vários problemas. Existem produtos que o pessoal simplesmente troca. Ou imagina se você coloca uma embalagem tão frágil, que o pessoal pode tirar um produto bom e colocar um produto ruim lá dentro. Então a gente precisa entender o quanto a sua embalagem ela vai proteger o teu produto. E isso lá no exterior se pensa muito. E o armazenamento? Se você está falando de exportação, nós estamos falando de mais variações climáticas do que a gente está podendo imaginar. Então, se o teu produto vai lá para a Europa, como é que ele como é que essa embalagem vai tratar o teu produto durante o inverno, quando de repente a temperatura vai estar muito fria, né? Como é que vocês vão armazenar esse produto? Então você tem que ter um conhecimento específico
e combinar com os seus parceiros lá no exterior. E a mesma coisa do transporte, né? Como é que você vai transportar um produto, sendo que você vai transportar ele por mar e, de repente, um container chega a 70 graus de temperatura? Se você permitir uma embalagem que não ofereça nenhum tipo de resistência física ou química ao teu produto, né, você tá mal também, né, gente? Então, você vê que praticamente todas esses itens aqui sobre proteção física, armazenagem, temperatura, manuseio, transporte, vibração, resistência fixa, impactos, ou até as químicas, né? Que umedecer, vamos falar, uma das alterações químicas de um produto é a sua embalagem umedecer e estragar todo o teu produto, né? Ambiental, o frio, o calor, e as normas métricas, que também são muito importantes, que você tem que sempre ver. Pô, se você faz calçados, você não pode levar em consideração a medida brasileira. E nem para a Europa você consegue ver. Não, mas lá não é um número mais ou menos igual ao nosso, é muito parecido com o nosso, gente. É sim. Só que tem uma diferença, né? Não lembro, agora eu já não lembro mais se eles têm 2 números a mais ou 2 números a menos que o nosso. Então, se você calça número 40, você tem que comprar 48 ou 38, alguma coisa assim, tá? Então, existem as métricas diferentes. E nos Estados Unidos, gente, a medida é completamente diferente. É aquilo que eu até falei ontem. Foi ontem? Não, foi lá da minha aula, né? Falei numa aula ontem, que eu dei aula da faculdade, sobre normas métricas. Como é que você vai vender um carro para os Estados Unidos em quilômetros, se lá as normas estão todas em milhas? Então você vai estar, o seu carro vai estar a 100 km por hora e vai estar achando que você está todo feliz cumprindo todas as, você está a 160 km por hora. Você já perdeu tua carteira, gente, né? Então a gente tem que conhecer todas as normas métricas de quilos. Vários países, eles medem comprimentos, peso, volume, tudo, com outras métricas diferentes das nossas, tá? Então a gente tem que conhecer tudo isso e fazer com que as nossas embalagens estejam adequadas a tudo isso. E uma outra... Oi? Desculpa te cortar aí, posso fazer uma perguntinha? Claro, pode falar. Perdão, é o Léo aqui. Sobre essa questão, uma curiosidade. Eu já vi produtos que na embalagem, você falou do sapato, já apresentaria 3 réguas de medida: Brasil, Europa e Estados Unidos. Isso é recomendado? E a segunda pergunta, eu fiz um pouquinho antes aqui no chat, as tarifas para as questões, você falou de bloqueios, né, tarifários, que você estava comentando nos slides anteriores aí, né, a questão da... Se são em dólar as tarifas, Léo. Dólar das tarifas realmente de importação, né, que você comentou antes, ou tem outra padronização de moeda? São essas 2 dúvidas. Tá. Pô, deixa eu falar, dos calçados, das roupas, é sempre muito importante você colocar, se você, principalmente se o foco é exportação, faça isso em todos os seus produtos, roupas, vestuários, né, todos os vestuários, nos calçados. É muito importante você colocar a medida Brasil, Estados Unidos e Europa, sim, porque aí você facilita e você cobre aí já 90% de todas as medidas do mundo, né? Então, você coloca aqui, no Brasil é 41, mas nos Estados Unidos, coloca essa régua que você acabou falando. Então, é exatamente isso que precisa ser feito. Isso é uma das coisas que a gente indica mesmo que seja feito, tá? Agora, quanto aos impostos, né? Veja, tudo normalmente assim. As moedas que se trabalham para o comércio exterior é o euro e o dólar. Muito difícil você ver uma exportação com uma outra moeda, em vários casos até proibidas, tá? Existem algumas autorizações, por exemplo, no Mercosul existe alguma flexibilidade, tá? Mas é muito difícil o pessoal utilizar dessas flexibilidades também por falta de conhecimento de cada um. O que fala sobre a métrica dos impostos, né, ou como os impostos são calculados, é assim, por exemplo, no Brasil, se calcula os impostos, o imposto de importação, ele é calculado em cima do valor da mercadoria, do seguro e do frete internacional. A partir desse daí, existe aí
um imposto, um percentual de imposto de importação. E esse imposto de importação, normalmente, ele foi pesquisado e estudado através do quê? De entender a proteção que ele vai dar para os fabricantes brasileiros, tá legal? Se é um produto que basicamente não existe fabricação no Brasil, você vai ver que normalmente esse imposto ele cai bastante. Agora, se é alguma coisa onde o Brasil tem grande produção, né, normalmente esse imposto ele está um pouquinho mais alto. Tá? Então, existe mais ou menos nessa norma. E cada país faz de uma maneira certa. Mais alguma coisa, Léo? Não, show de bola, obrigado, é isso que eu tinha dúvida, valeu. Legal, então. Então pode ser em qualquer moeda, tá? E outra coisa da não, ela é clara, né? Mas é uma tarifa também. No caso de tarifas em dólares, né? Fixas em dólares para calçados chineses, porque o produto dele é extremamente competitivo. Então eles pegam, além do imposto de importação super alto, ainda se cobra uma taxa fixa de 15, 20, 24 dólares, não sei qual é o valor mais, tá? Mas existe uma taxa. E isso pode ser feito em vários produtos onde o país é extremamente não competitivo. Tá legal? Por produto, essa taxa, né? Por produto, né? Por produto, por produto. Entendi. Perfeito. Obrigado. Tá bom? Valeu, Léo. Então, o que interessa mesmo, né, no design das embalagens é a performance dele. Olha a performance que o Léo acabou de falar sobre as medidas, sobre a métrica, ou seja, a própria embalagem informando com a régua, com 3 réguas ali, mostrando o tamanho dos calçados para determinados mercados do mundo, né? Ou seja, você vai ter uma confiança muito grande em comprar os seus calçados. Eu vou dizer para vocês, gente, que no começo, quando a gente comprava um tênis Nike aqui no Brasil, eles vinham da China, ele tinha um número, você comprava o número 41 e eles não cabiam o dedo do meu pé dentro do sapato, né? E era do tênis. Era uma coisa complicada. Então, você tinha que comprar o número 45, por exemplo, né? É outra coisa que precisa ficar. Eles não observaram muito bem isso quando eles começaram a vender aqui no Brasil. Então, além da performance das embalagens, a gente tem que entender a inovação, né? A facilidade que essa embalagem ela vai proporcionar para, por exemplo, o transporte, a estocagem, a competitividade. Por exemplo, um exemplo que eu dou muito, tudo bem que o exemplo é meio esquisito, né? Mas eu dou sempre esse exemplo de performance de embalagem do papel higiênico, gente. O papel higiênico, para quem sabe, antigamente, vendiam como é que chama? Um fardo gigante, grandões, né? Porque os rolos, eles iam todos redondinho, bonitinho. Só que algum gênio um dia, de repente, ele sem querer amassou todos os rolos e ele comprimiu demais o stretch e diminuiu pela metade o tamanho dos fardos. E o que aconteceu? Alguém foi lá, mas cara, tem algum problema? Ele tá amassadinho? Não, depois que tu desamassa, ele fica novinho de novo. E isso, o que eles ganharam? Eles ganharam uma redução de 50% no frete, na logística, gente. Ou a originalidade, onde um produto ele é exatamente igual ao outro, mas a embalagem é original. Por exemplo, um shampoo para criança com orelhinha, chamando a atenção dos clientes, materiais, por exemplo, recicláveis das suas embalagens, ou facilmente recicláveis. Porque, olha, tem embalagens que está escrito tudo reciclável, mas são 4 tipos de produto. Por exemplo, essas embalagens de leite, onde né, tem vários tipos de produto ali, ou que eu fiquei sabendo, vocês sabiam que a latinha de alumínio não é 100% alumínio? Ela é de alumínio, mas por dentro ela tem uma capa plástica dentro para proteger o produto da coisa. Olha que coisa louca, gente. Ele dando qualidade pro teu produto, evitando, ele dá uma performance melhor pro teu produto, evitando que ele entre em contato com alumínio, que é um produto que pode soltar alguma contaminação, sei lá, por menos prejudicial que seja, não sei, tá, gente? Claro, a gente toma alumínio, tomamos, né? Mas, de repente, algumas bebidas, elas corroem o alumínio, tá? Então, para isso, eles inovaram a embalagem e colocaram aquela camada muito simples. Você pode ver, se vocês quiserem, procura no Google depois,
soda cáustica, latinhas de alumínio, não sei o que, uma coisa assim, e eles mostram ali que a soda cáustica come alumínio e fica só o plástico, né? E a originalidade, né, é da tua criatividade que você vai fazer os seus produtos, os materiais recicláveis, exatamente, muito facilmente separados, porque não adianta, pô, você tem um produto de plástico com uma capa de papel, mas você cola com uma cola desgraçada que não consegue arrancar o papel do plástico, não, já não é muito legal, né? Não é tão ecológico assim, né? E o visual, né, gente? O visual é uma ferramenta de marketing para o teu produto. Tanto a inovação, a originalidade, o visual da tua embalagem, elas são como se fossem ferramentas de marketing e devem ser extremamente pensadas e vistas em todos esses pontos, tá? Além, claro, né, da ecologia, que todo esse monte de sustentabilidade deve ser pensado, tem todos os aspectos legais que todo mundo deve entender. Por exemplo, num produto que de leite, por exemplo, que ele preserva durante 3, 4, 5, 6 meses o produto lá dentro sem estragar, né? Então, existe todos esses aspectos legais. E os econômicos, mais ou menos eu falando, da inovação do papel higiênico, de amassado, reduzir os custos e melhorar pra caramba a performance. Os culturais, né, gente? Onde a gente pode ter um produto que ninguém gosta, né? De determinada cor, pô, não tem aquele negócio lá das cores, que em certos países o branco significa morte e o preto nascimento. Então a gente tem que entender tudo isso, o quanto a cultura ela traz aspectos diferentes e como algumas culturas elas não permitem, não gostam quando a embalagem ela não é ecológica, quando ela não é uma coisa sustentável, quando uma marca não demonstra todo esse diferencial cultural, ecológico e de qualidade do teu produto, tá? A origem, muitas vezes, a origem da embalagem é muito importante também para a gente entender o aspecto de custo, de economia ou de qualidade, até de qualidade, tá? Se você, de repente, tem ou até origem, vou falar até de material, tá legal, gente? Origem animal, ou uma embalagem de origem vegetal, muitas vezes muito mais ecológica, mais sustentável, tá, gente? Traz toda uma qualidade de vida aí para toda a população, né? E ela é super vista também, tá bom, gente? E o pós-venda, né? Já quase finalizando a nossa apresentação aqui, o pós-venda é a criação da rede de pós-vendas, que é um dos fatores de sucesso na sua internacionalização. Se você compra, eu sempre comparo com a importação, gente, não porque eu adoro importação, mas porque quando você importa, você está usando aí de empatia para com as pessoas que vão comprar os seus produtos lá no exterior, tá legal? Então, se você compra um produto e ele estraga aqui no Brasil, você não busca pela garantia? Pois é, quem estiver lá fora vai procurar um sistema de garantia, ele vai procurar uma assistência técnica que resolva o produto do teu produto, conserte ou reponha ele, tá legal? E mesmo esse produto, ele precisa ser o quê? De repente, alguns precisam ser atualizados. Os celulares que a gente compra, eles não precisam constantemente ser atualizados, os softwares, os apps que trabalham dentro dele. Toda hora, né, gente? Você imagina se você não tivesse não tivesse, por exemplo, nenhuma parceria com esses sistemas de atualização. Se ninguém fizesse nenhum sistema para o teu sistema, por exemplo, nós temos aí o Android, se ninguém tivesse a fim de fazer nada para o Android, fizesse só para o iOS, né? iOS. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que entender, claro, guardado as proporções, né, gente? O tamanho de cada marca, de cada sistema, de cada coisa, é o que a gente precisa ter. Se você, por exemplo, vai vender aí algum alimento na Europa, em Portugal, vamos falar de Portugal porque é fácil, né? Você precisa ter alguém lá responsável. Por isso que você precisa, inclusive, registrar o produto na Anvisa deles lá, ou no mapa deles, ou em algum órgão deles lá, para que exista um responsável por esse produto lá. Tá certo, gente? E que, claro,
que você facilite a vida de todos eles com o sistema do saque, com um e-mail, com um telefone, um número, alguma coisa onde as pessoas possam entrar em contato com você e falar, olha, o meu produto está com problema, como é que eu faço, né? Então, isso é muito importante, isso dá muita vantagem para quem pode, tá? Por isso que toda vez que você vai vender um produto de consumo, né? Um produto de mercado, assim, um produto até massivo, sempre é importante você ter um distribuidor lá, um responsável lá, alguém que já tenha uma estrutura que possa fornecer toda essa rede de pós-venda, esse pós-atendimento. E outra coisa, que essa rede de pós-venda, de pós-atendimento, além de ser um fator de sucesso na internacionalização, eles estarão te dando um feedback constantemente daquilo que o seu produto está agradando, daquilo que o seu produto não está agradando, daquilo que o seu produto poderia melhorar um pouquinho também, tá certo? Então, a atividade de pós-venda exige uma organização complexa para serem executadas. É necessário experiência, capacidade, investimento, parcerias e capacidade gerencial do exportador. Tá legal, gente? Mas muito se fala da capacidade gerencial, da cultura internacional, mas se você não tiver investimento e parcerias, vai ser complicado, né? Porque são alguns pontos extremamente importantes para que a coisa consiga funcionar e te dê aí uma coisa boa, né? Um sucesso lá fora. A rede de pós-vendas, ela deve ser pensada e projetada antes do início das atividades, pois tem uma influência do projeto do produto, tá legal, gente? Então, para você poder levar o produto para algum lugar que precise com certeza de uma manutenção, que precise de uma assistência técnica, pode ser que dê problema, gente. E aí, como é que vai resolver? Você vendeu um monte de esmaltes, os esmaltes começaram a dar problema. O que você faz? Né? Vai ficar mal falado, vai ficar uma coisa louca. Por isso você precisa ter um distribuidor na região que saiba como resolver todos esses produtos. E aí, sabendo que existe um pós-venda, que existe uma assistência técnica, alguma coisa, com certeza, tanto os importadores quanto os compradores locais, eles vão ter muito mais garantia, muito mais certeza de poder consumir o seu produto. E para a gente conhecer os mercados, existe aí Invest Export Brasil aí, né? Esse tá aí o link aí da Invest, né? É muita informação para vocês conseguirem todas as informações necessárias para conseguir aí alcançar as informações necessárias para que o seu produto possa ter bastante êxito lá fora, tá bom, gente? Então, como eu tinha falado ali, já falei na aula passada, né? A série Como Exportar, nossa presença em mercados mundiais, pesquisas de mercado, acordos comerciais, mapa estratégico de mercados, Brasil Brexit Watch. Bom, gente, um dos pontos importantes, lugares interessantes para você poder, de repente, fazer uma prospecção de clientes é os países onde a gente tem alguns acordos comerciais. Então, se é baseado nisso que você vai tentar iniciar o teu projeto, o teu jeito de procurar, né, clientes, ou seja, procurar no lugar onde o teu país, o teu produto vai ser mais competitivo do que outros concorrentes, então você pode entrar aqui nesse site e procurar os acordos que o Brasil tem com determinados países, tá? Gente, eu queria agradecer muito aí para todo mundo, tá? O meu e-mail continua o mesmo, é marcosfs@sebraesp.com.br. Tá? Eu estou sempre à disposição. Se vocês quiserem baixar aqui depois também o nosso e-book do Sebrae Trade, fiquem à vontade, tem bastante coisa interessante, muitas opções, tá? Fiquem atentos para as nossas missões que teremos provavelmente a partir do ano que vem de novo. É diferente do que a Apex faz, tá, gente? Nós fazemos missões, nós levamos os nossos clientes
para conhecerem os países. Nosso objetivo é que você conheça, você possa ver, possa entender o que os clientes têm naquele país, o que eles precisam, por quanto eles precisam, e aí você voltar para o Brasil cheio de ideias, cheio de inovação, flexibilizar a sua produção, a tua empresa, e depois, né, fazer o PayEx e utilizar aí depois a Apex para que você possa ir novamente para os mercados destino, mas dessa vez já para vender produto, para expor o produto, como promover, como na promoção. Tá certo, gente? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de conversar aí, de perguntar alguma coisa, gente? Se alguém tiver, por favor, podemos conversar aí. Temos várias coisas, né? Acho que eu estou mais ou menos no tempo, né? Não atrasei muito, tá? Então, Excelente. quem gostaria de perguntar, pode falar, pode perguntar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão eu vou dar prosseguimento aqui ao encerramento do nosso encontro. Antes de fazer o encerramento, Marcos, quero agradecer aí, ó, tem uma pergunta aí. Vamos lá, da Zata. Exata. Boa noite. Em exportação de produtos médicos que realizo, qualquer produto destinado ao mercado externo é vendido, incorporado na venda. Um kit de reposição dos componentes, os chamados consumíveis. Ela está afirmando, ela não está perguntando. Muito bom. Interessante. E sabe que esse negócio de vender produtos médicos é uma coisa difícil, inclusive na hora da importação, né? Isso evitou vários problemas de mercado como a Rússia. Olha que legal, gente. Olha a dica aí, ficou a dica da Zata. Obrigado, Zata. Muito valeu. Obrigado. Oi, Matheus. Matheus Bichara. Conversei com ele esses dias aí também. Né? Grande cliente do Sebrae aí. Tudo bom, Matheus? A gente ainda precisa terminar nossas conversas aí, né? Então, olha, gente, onde posso encontrar as exigências para cafés na Europa? Eu acho que você consegue em alguma entidade de classe bem fácil, tá? A Alemanha é o maior importador de café do mundo, né? E o maior vendedor de café do mundo. Eles têm lá para cada tipo de café uma exigência, tá? E muito provavelmente na associação, alguma entidade de cafeicultores ou de exportadores de café, você consegue essas informações, tá? A gente pode até tentar depois a gente procurar esse povo aí, tá bom, gente? Legal, estou aproveitando aqui, vou colocar um convite, pessoal, pontualmente não é mais voltado para o Matheus, aí que fez essa pergunta agora, mas a gente tem feito rodadas de negócios, e vai ter uma na próxima semana na sua área, viu, Matheus? Que é a área de panificação, depois vou passar também para a Tainá, eu recebi hoje, que é a divulgação nossa, que envolve também termos de cafeteria, então a gente vai encaminhar para vocês aí, e já agradecendo também ao Marcos aí que conosco, nesses 4 primeiros encontros, muitíssimo ricos, né, assim, conhecimento que ele traz para nós aí importante no setor de comércio e exportação, comércio exterior, né, importação e exportação, e agradecer então a CIP, a Apex, a nossa gerência aqui em Ribeirão Preto, o Sebrae, e a equipe de São Paulo que está conosco nesse projeto, que vai até, dessa primeira rodada nossa, até o dia 3 de novembro. Muito obrigado a todos aí, passo a palavra para a Tainá. Obrigado, viu, Marcos? Parabéns novamente. É isso aí, Léo. Muito obrigada. Marco, não vou repetir tudo que eu falei no início, mas muito obrigada. Mais uma vez, foi riquíssimo poder compartilhar desses momentos com você, com o pessoal aqui que está nos assistindo. Todas essas informações que você compartilhou com a gente, eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí quem está nesse caminho do mercado internacional. Agradeço a você, Léo, nossos parceiros, a gente está finalizando essa primeira fase, e na semana que vem a gente começa a dar início à segunda fase, com mais 4 temas, para dar continuidade, né? Então, o tema da semana que vem é a famosa NCM, Nomenclatura e Classificação Fiscal das Mercadorias, vamos falar um pouquinho disso, para o pessoal entender como classificar a sua mercadoria, enfim. Marcos, estou à disposição, tá? O que você precisar aqui, conte com a gente, com a CIRP, com a associação,
o Sebrae. Agradeço a todos, a presença de todos, em nome da CIRP. Tá, eu quero agradecer também, foi muito bacana, passou muito rápido, já estou com saudades aqui de falar com vocês aqui, tá? Mas sempre que precisarem, é muito conteúdo, tá, gente? É muito pouco tempo que a gente tem e muito conteúdo, então, às vezes a gente precisa correr muito com os conteúdos, mas podemos fazer um dia aí, algum bate-papo legal ali, com coisas mais bem pontuais, né? Para fazer discussão, fazer uma oficina, fazer qualquer coisa que vocês precisarem aí. A gente pode amadurecer a ideia de fazer um bate-papo sobre os cases, porque eu acho que é uma coisa bem legal trazer para o mercado, para os empresários que estão atuando no mercado ou iniciando, para que corram menos risco de cometer, né? Os erros, as gafes. Vamos combinar aí, da gente fazer depois aí um bate-papo de cases aí. Pelo menos para o pessoal dar muita risada e ver, né, que as coisas, do mesmo jeito que acontecem estranhas aqui no Brasil, acontecem lá fora também, né? Exato. E que tudo é reversível, a gente consegue, através do conhecimento, a gente chega bem longe aí, tá? Exato. Vamos amadurecer essa ideia e fazer algo paralelo aí nesse sentido. Beleza. Então, obrigadão aí, Leonardo, obrigado a todos aí. Tainá, foi muito bacana aqui trabalhar com vocês esses dias aí. E em nome do Sebrae, aí, sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, Leonardo. Uma boa noite a todos. Um abraço para todo mundo aí. Tchau. Tchau.